ao primeiro secretário para fazer a chamada dos senhores vereadores. Rogério Almeida Nunes, presente. José da Cruz Santana, presente. Fábio Rabelo de Menezes, presente. Iraildo de Oliveira Souza, presente. Cristiano Viana Menezes, presente. José Carlos Santos, presente. José Wilson Leal de Carvalho, presente. José de Souza Silva Filho, presente. Jorge Eval Silva Santana, presente. Flávio de Matos Souza, presente. Rosa Cecília Bispo Viana, presente. E os vereadores ausentes estão de licença. Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão. Solicito a secretária para fazer a leitura da ata anterior. Aos 30 dias do mês de novembro de 2016, às 20 horas, realizou-se uma sessão ordinária na Câmara Municipal de Simão Dias, na qual foi lavrada a ata na mesma data, constando as presenças dos excelentíssimos senhores vereadores. Rogério Almeida Nunes, presidente. Fábio Rabelo de Menezes, primeiro secretário. Cristiano Viana Menezes, segundo secretário. Iraildo de Oliveira Souza, Flávio de Matos Souza, Jorge Eval Silva Santana, José Wilson Leal de Carvalho e Rosa Cecília Bispo Viana. Havendo o número legal, o senhor presidente declarou aberta a presente sessão. Não houve ata para ser lida e, na sequência, o presidente convidou os vereadores recém-eleitos, Claudiano Soares e Júnior de Josino, para fazerem parte do recinto interno desta Casa Legislativa. E, não havendo orador inscrito para o pequeno expediente, o senhor presidente passou para o expediente, onde foi lido pelo primeiro secretário o projeto de resolução número 5/2016, de 30 de novembro, de autoria da mesa diretora, que concede licença ao vereador para tratamento de saúde e da outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Simão Dias, Estado de Sergipe, no uso de suas atribuições legais, especificamente o disposto no artigo 46, inciso 1, parágrafo 2º da Lei Orgânica, combinado com o artigo 127, inciso 1 e artigo 43, inciso V. A linha C do regimento interno, demais dispositivos legais que tratam da matéria, faz saber que o plenário aprova e promulga a seguinte resolução. Artigo 1º, fica concedido ao vereador Israel Andrade Cruz licença para tratamento de saúde pelo prazo de 15 dias, face aos fatos noticiados no relatório médico expedido pela doutora Maria Glória Silva, cujo instrumento passa a integrar a presente resolução como anexo 1, parágrafo único. A licença que trata do caput do artigo 1º iniciará no dia 30 de novembro de 2016 e findará no dia 14 de dezembro do ano em curso, salvo nova deliberação do plenário da Câmara Municipal. Artigo 2º, esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos no dia 30 de novembro de 2016. Foi apresentado o ofício número 3767/2016 do Tribunal de Contas, resolução número 5, que encaminha o processo 930/2010, referente contas anuais da Prefeitura Municipal de Simão Dias do exercício financeiro de 2009, acompanhado da cópia do parecer prévio 2910/2015. No resumo do parecer, indica nos autos para fim de decretar a aprovação das contas anuais da Prefeitura Municipal de Simão Dias, referente às contas financeiras de 2009, de responsabilidade do prefeito Denis Sudeda de Aquino, consoantes fundamentos os quais colaboram ao atendimento com esta Corte de Contas, em caso da mesma natureza. Logo após, o presidente passou para as comissões de Justiça, Legislação e Redação, da qual faz parte os vereadores Cristiano Viana Menezes, Fábio Rabelo de Menezes e Jorge Eval Silva Santana. E a Comissão de Orçamento e Finanças é composta pelos vereadores Iraildo de Oliveira Souza, Cristiano Viana Menezes e José Wilson Leal de Carvalho. Não havendo mais matéria para o mesmo, o presidente passou para o grande expediente, onde usou da tribuna o vereador Fábio Rabelo de Menezes, que, após fazer as suas alusões, informou da visita feita pelo vice-governador e doutor Felizola, aqui em Simão Dias, que, na oportunidade, trataram de revitalização do distrito industrial, na qual virá nova fábrica, com o objetivo de gerar inúmeros empregos para a população de Simão Dias.
E, por último, usou da tribuna o vereador Cristiano Viana, que, após seus cumprimentos, se somou e apoiou a manifestação dos alunos que fazem presente nesta Casa Legislativa, onde os mesmos reivindicam melhorias para as escolas do município de Simão Dias. Ao tempo, informou a todos que irá votar a favor dos 80% do remanejamento do orçamento para 2017. Não havendo mais orador inscrito para o mesmo, o presidente passou para a ordem do dia, onde o mesmo submete em segunda votação em redação final o projeto de lei número 28/2016, de autoria do vereador Cristiano Viana Menezes, que denomina a Praça do Povoado Pastinho, homenageando Alfredo Silveira. Não houve discussão e a última votação foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. E, por último, foi submetido em uma única discussão e votação o projeto de resolução número 5/2016. Não houve discussão e em votação foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Simão Dias, em 30 de novembro de 2016. Em discussão a ata. Não havendo que querer discutir, coloca em votação. Senhores vereadores que aprova, concebe sentado. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito ao primeiro secretário se há orador inscrito no pequeno expediente. Solicito que faça a leitura das matérias que estão em pauta. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça às contas anuais referentes ao exercício 2010 na gestão do ex-prefeito Denison Della de Aquino, conforme parecer técnico do Tribunal de Contas, parecer prévio do Tribunal de Contas. Parecer e relatório indicam que o projeto está, que o decreto pode ser apresentado devido à constatação e confirmação desta comissão acerca do parecer formulado pelo Tribunal de Contas. Cristiano Viana Menezes, presidente, Fábio Rabelo de Menezes, membro, o relator, e Jorge Eval Silva Santana, membro. A Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização indica também que devem ser apreciadas e votadas em plenário as contas, visto que a comissão está em consonância com o parecer apresentado pelo Tribunal de Contas. Iraildo de Oliveira Souza, presidente, Cristiano Viana Menezes, membro, relator, e José Wilson de Carvalho, membro. Convite a Prefeitura de Simão Dias e a Secretaria de Inclusão de Assistência Social e Trabalho, através do Lar São Francisco de Assis, tem a honra de convidá-los para participar da missa em ação de graças ao louvor a São Francisco de Assis, com a presença da relíquia original do santo. Contamos com a sua presença no Lar São Francisco de Assis, dia 6 de dezembro, às 10 horas da manhã, Adriana Lisboa, coordenadora. Antes de passar para o grande expediente, eu quero convidar o vereador eleito João Pinto e Odilon, como assim é conhecido do Campo Limpo, para fazer parte aqui do recinto. Se tiver mais algum vereador eleito, que não estou vendo, que faça parte do recinto, então esteja convidado. Convidar também César Valadares para fazer parte aqui do recinto, representando a ADEAGRO. Solicite-se a orador inscrito no pequeno expediente. Não há orador inscrito. Não havendo orador inscrito no pequeno expediente, foi enviado para essa casa um ofício por Lucas Oliveira, vindo falar sobre a ocupação do Milton Dortas. Ele vai usar aqui da tribuna livre, na primeira sessão de cada mês, né? Então, quero convidar o senhor Lucas para usar os 15 minutos aqui da tribuna.
Boa noite a todos. Primeiramente, para Temer. Eu me chamo Lucas Oliveira de Jesus e eu faço parte do 3º ano do ensino médio no Colégio Estadual Dr. Milton Dortas. E hoje eu vim falar com os senhores sobre a ocupação em si do colégio, que muitos andam banalizando e criminalizando, e que nesses 15 minutos que seja aberto um diálogo e uma nova forma de pensamento sobre o nosso movimento. Pode parecer que em Milton Dortas não há problemas, não há defeitos, não há dificuldades, mas devemos lembrar que em qualquer lugar existem essas mazelas, e o nosso colégio foge da perfeição que lhe é posta. Muitos são aqueles que acreditam que o Milton Dortas, por ter uma aparência bela e agradável por fora, não esconda coisas que só quem convive diariamente pode perceber, tais coisas que nos prejudicam constantemente e que são essenciais para o desenvolvimento escolar. Um aluno, ao chegar à escola e ir para a sua sala, pode encontrar a mesma escancarada, pois das 14 salas disponibilizadas, a maioria não possui um trinco. No decorrer do dia, o clima quente nordestino o afeta, assim como todos em sala de aula, porém terá que se acostumar, pois os ventiladores não funcionam. O aluno resolve então beber água, mas antes tem que pedir um copo emprestado para alguém. Não há copos nos bebedouros do colégio. Ao pedir para sair da sala do professor, se tiver professor naquele horário, pois muitos professores simplesmente não vão à escola, o aluno tem que procurar o bebedouro que funcione e se perguntar como uma escola daquele tamanho não tem uma ampla quantidade de bebedouros. Quando encontra, outros alunos que estavam perto dizem a ele que encontraram um sapo na água, ou coisa pior. Mas o aluno estava com sede, e mesmo com um aviso ele bebe a água, arriscando a sua saúde. Outro caso é de uma aluna que durante a aula tem vontade de ir ao banheiro. Ela vai, mas orando que naquele dia a tenha lavado. Já cansou de ir encontrá-lo sujo em estado deplorável e desumano. Não teve sorte nesse dia. O banheiro não tinha sido lavado. Ao entrar na cabine, vê que o vaso estava sujo de fezes e entupido. E pior, um cheiro forte que se instalou no ambiente, deixando-o insustentável. Olhando as outras cabines, percebe que a situação está bem parecida. Correndo, ela vai à direção e conta sobre o estado calamitoso do banheiro. E recebe a resposta que eles serão lavados mais tarde, pois a única faxineira faltou. Desesperada, a aluna não vê outro jeito. Terá que usar o banheiro naquele estado. Não iria conseguir segurar a urina por muito tempo, até que fosse lavado, e se fosse lavar. Arriscando sua saúde, ela usa o banheiro, mesmo sabendo que poderá pegar a infecção. Complicado também um aluno que acorda às 4h30 da manhã para ir ao colégio e não tem condições de comprar todo dia um lanche na cantina. Ao ir ao refeitório, ele fica desanimado com a comida ofertada, de baixa qualidade, mas ele não ficará com fome. Mesmo não gostando, ele terá que comer, pois só chega em casa às 1h30 da tarde. Sim, isso acontece. Atrelado a essas situações, existem vários outros exemplos cotidianos que só quem é aluno entende, como o aluno do turno noturno que não se sente seguro, pois a iluminação do colégio durante a noite é precária, devido ao comprometimento da rede elétrica da escola, cuja é muito antiga, que em alguns momentos durante a noite acontecem simplesmente apagões, assim como em certos pavilhões que sequer são usados devido à escuridão. Também existe aquele aluno curioso que se pergunta o que tem nas salas de ciência, pois nos 3 anos que ele estuda no Milton Dortas, ele nunca chegou a entrar. E quando questionou seu professor por que não ia lá, teve como resposta que não havia material para a aula, e os que tinham já estavam velhos e decadentes, passados da validade. Ou seja, a sala encontra-se negligenciada, assim como a sala de informática, pois a maioria dos computadores não funcionam. Para piorar a situação do colégio e do alunato, transmuta pelo Parlamento a medida provisória 746, de 2016, que, sem diálogo, visa reformar o ensino médio brasileiro. A carga horária anual passará a ter, paulatinamente, 1.400 horas. Além de ser instituído o ensino integral das escolas, estipula as áreas de conhecimento, linguagens, ciências exatas, ciências biológicas, ciências humanas e o ensino técnico profissionalizante. Esse último, que não precisará de um profissional formado, mas sim que tenha o notório saber. Como também institui as matérias de língua portuguesa, matemática e língua inglesa como obrigatória, e tira a obrigatoriedade de artes
educação física, filosofia e sociologia no ensino médio, disciplinas que são fundamentais para a construção de um pensamento crítico do aluno. De fato, é necessário que haja uma reforma no ensino médio. Atualmente, o modelo de ensino brasileiro é visto como antigo, visto que são 13 matérias obrigatórias. Porém, as ênfases serão disponibilizadas pelo Estado, ou seja, o Estado dirá quais áreas de conhecimento a escola poderá oferecer. Sendo assim, o aluno não escolherá o que quer estudar, mas sim estudará o que está disponível. Caso como eu prefiro a área de humanas, se o Milton Dortas não disponibilizar a área de humanas ou somente a ciências exatas, será que eu terei que ir para outra cidade ter que estudar o que eu quero? O MEC diz ter analisado o ensino médio em outros países, como França, Coreia do Sul, Inglaterra, Austrália e Portugal. Mas por que não é dito como funcionam neles? Na França, como exemplo, as melhores escolas do país são públicas e a grade curricular é dividida em 3. O científico, que trabalha com matemática, física e outras ciências naturais. O econômico e social, com ciências sociais e matemática econômica. E o literário, que foca em artes, línguas estrangeiras, o francês e filosofia. O ensino francês funciona devido ao investimento e à boa estrutura dos seus colégios, contrário ao governo brasileiro, que denomina a educação como um gasto, e não como investimento. Porém, o Milton Dortas, como argumentado anteriormente, não possui estrutura alguma para que seja instalado o ensino integral. A MP 746 não diz o que acontecerá com o turno noturno. Provavelmente, os alunos que estudam à noite, em sua maioria, pessoas que trabalham durante o dia, terão de ser realocados para outro colégio que os atenda. E qual outro colégio de Simão Dias atenderá esses alunos? Atualmente, o Milton Dortas tem 1.400. Contradizendo a medida provisória, o governo anunciou a PEC 241, que transmuta no Senado como PEC 55, que delimita os gastos públicos brasileiros e corta investimentos na saúde e na educação. Como texto que corta gastos públicos, é proposta no mesmo instante uma reforma ao ensino médio, pois a maioria das escolas brasileiras sofrem principalmente com a estrutura negligenciada, e para reformá-las serão precisos gastos. É nesse âmbito nacional de mudanças que reduzem as oportunidades sociais garantidas ao longo da história que cresce a revolta naqueles que serão os primeiros a ser prejudicados, o povo. E os estudantes percebem que não podem deixar esses retrocessos acontecerem sem que haja uma resposta por sua parte. Contra as medidas impostas autoritariamente, o movimento de ocupação nas escolas brasileiras tem crescido, mesmo que muitos afirmam que esse movimento é ilegal. Porém, como disse o professor de Direito Constitucional e presidente da Comissão Nacional dos Direitos Sociais da UAB, Marcelo Gentil, através de métodos clássicos como o lógico-sistemático e o gramatical, é possível depreender o direito de resistência a partir de diversas normas constitucionais, tais como a do artigo 1º, que afirma ser o Brasil um Estado democrático, de direito, ou seja, um Estado dotado de poderes políticos limitados e garantidor dos direitos fundamentais dos homens. A do artigo 1º, inciso 3, que erige a condição de fundamento desse Estado democrático de direito, a dignidade da pessoa humana, podendo se encontrar na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, a especificação do conteúdo dessa expressão, sendo lá assegurado como direito humano o direito de resistência à opressão e à tirania. As normas do inciso 1 e 2 do artigo 1º, que erigem a condição de fundamento do Estado brasileiro, a soberania e a cidadania, combinando com a forma do parágrafo único do artigo 1º e a norma do artigo 14, que estabelecem a soberania popular, sendo, portanto, vontade do povo responsável pela direção dos destinos da vida social. A norma do artigo 5º, inciso 2, que admite a resistência à ilegalidade, as normas do artigo 9º e do artigo 37, inciso 7, que admitem o direito de greve, grande expressão da resistência política. A norma do parágrafo 2, segundo do artigo 5º da Constituição Federal, que amplia os direitos arrolados como fundamentos para todos os direitos que decorram do regime dos princípios constitucionais adotados e dos tratados internacionais de que o Brasil seja parte. Daí inferindo-se também o direito de resistência como direito fundamental, a partir da própria Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, e dos princípios da dignidade da pessoa humana, da soberania popular e da cidadania.
e ainda a norma do primeiro parágrafo do artigo 5º, que admite o direito de resistência como uma decorrência da eficácia imediata dos direitos e garantias fundamentais. E nós, alunos do Milton Dortas, fazemos parte daqueles que querem a mudança e melhora do seu colégio, que querem um ensino de qualidade, o Milton Dortas de qualidade. Foi assim que, em 18 de novembro, o colégio foi ocupado parcialmente. E durante uma semana foi apresentado para os demais alunos por que ocupar é a melhor resposta. E em 26 de novembro, em um sábado à tarde, o Milton Dortas foi ocupado totalmente. Desde o início, o movimento vem sofrendo banalizações daqueles que não o conhecem, que não vão ao colégio ver a nossa dinâmica diária. Não é brincadeira, jamais será. Estamos lutando por nossos direitos. Lutamos porque é o nosso dever como estudantes querer uma educação de qualidade. Querer uma educação digna para aqueles que irão estudar na escola futuramente. Serão os meus filhos, serão os filhos dos meus filhos, são os seus parentes também. Todos eles estudarão no Milton Dortas. E é por eles que estamos lutando. É por eles que são nossos principais motivos e ânimos para continuar lutando. Amamos nosso Milton Dortas. Não pensem que não sabemos que com a ocupação o calendário escolar será estendido. Mas sabemos que se não lutarmos agora, será 20 anos de atraso. Por isso que peço aos senhores que, como nossos representantes aqui no município, que participem também da nossa dinâmica diária da ocupação. Os senhores são os nossos representantes e nós lutamos pelos alunos. E acredito que seja o direito dos senhores também lutarmos pela educação, assim como nós. Obrigado. Pode aguardar um pouquinho aí, porque eu vou franquear aqui a palavra para os senhores vereadores, se quiserem fazer alguma pergunta ou algum comentário. A palavra está franqueada 3 minutos para cada vereador. Agora vamos cumprir, que tem muita matéria hoje. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários aqui da casa, Carlos César Valadares, meu amigo Odilon e João Pinto, vereadores eleitos aqui do município, meus senhores e minhas senhoras que estão nas residências, e aos alunos e amigos do Milton Dortas também, que estão ajudando nesse movimento. Muito boa noite a todos. Gostaria somente, Lucas, né? Isso. De parabenizar você e aos alunos e aos companheiros também que estão ajudando nesse movimento. Eu falo aqui, não falo por partido político. Eu falo por um ex-aluno daquela instituição. Estudei lá vários e vários anos. Graças a Deus, tirei meu 2º grau, o ensino médio, assim como é conhecido. E desde o ano passado, só para você ter ideia, porque eu não estava sabendo a visita de vocês hoje aqui, porque eu não peguei a pauta, não tive aqui cedo. Mas desde o ano passado, desde quando vocês, alunos, conseguiram aquele prêmio máximo, de ser a 8ª escola do Brasil. Então, eu me preocupei em ir lá em parabenizar, fiz até uma moção de congratulação e louvor, e fui lá conversar com a diretora, e parabenizar os professores, os alunos, os serventes, os alunos, os serventes, vigia, enfim, todo mundo que faz a escola Dr. Milton Dortas. E ela, desde o ano passado, ela me passava esses problemas estruturais que a escola existia. Me mostrou, inclusive, uns ventiladores que a escola adquiriu e que não poderia colocar por conta de uma iluminação pública carente que não existia. E assim eu fiz com os colegas vereadores aqui, eu de minha autoria, um requerimento pedindo ao secretário de Educação que olhasse pela escola, que fizesse uma reforma na instalação e que ajeitasse a escola Milton Dortas, porque era uma escola que estava sendo homenageada não só em Simão Dias, era no Brasil todo, que estava levando o nome do nosso estado, da nossa cidade, para todo o Brasil. Então, está de parabéns vocês, conte comigo, como eu disse, não conte com o meu partido
político, meu partido é o Milton Dortas. Eu quero aqui apoiar, né, a essa instituição, apoiar a luta de vocês. Está de parabéns, você e os alunos que estão fazendo esse movimento. Eu, como ex-aluno, participei de Jogos da Primavera, participei da banda marcial que lá tinha o Milton Dortas, e a gente veio e acabou tudo isso. Então, parabéns a vocês. Continua a franqueada. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadores eleitos, público que nos assiste, público presente, alunos do Milton Dortas, que saúdo na pessoa da minha filhada Ingrid. Eu não podia deixar de manifestar na noite de hoje. Percebo aqui pessoas tão jovens, mas assim, de uma intensidade de saber o que quer, muito grande. Vocês estão lutando por algo que vocês acreditam. Esse país chegou a um ponto hoje que não dá mais para calar. E isso não vem só dessa gestão, e vocês sabem disso. As mazelas vêm de já há algum tempo. De coisas que foram feitas de forma desordenada, que foram feitas de forma irresponsável, e agora querem contornar castigando aqueles que são mais pobres e que mais precisam do poder público, da assistência pública do país. Isso não é justo. Não é justo. Eu admiro a atitude de vocês. Há mais tempo que tivesse se manifestado diante de tantas falhas que vocês já vinham percebendo no colégio. Vejo que a formação intelectual de vocês é altamente preciosa pela sua fala. Percebo que vocês são convictos do que falam, convictos do que estão dizendo. Mas também não posso deixar de dizer que é nobre a atitude de vocês. Que é nobre, que é justo, que é correto, porque só a educação pode libertar o homem. Só a educação pode libertar o homem. Certa vez tinha um senhor falando numa praça pública, e repetidamente alguém perguntou se ele não cansava. O senhor não vai mudar o mundo? Ele disse, eu não estou preocupado em mudar o mundo, eu estou preocupado que o mundo não me mude. Então, vocês estão lutando por aquilo que vocês acreditam. Continue assim, conte com o apoio dessa vereadora. E só espero que as coisas continuem dentro da ordem, sem nada abusivo, para que vocês não percam a razão de vocês e possam lutar por aquilo que realmente é direito do educando, que é direito do cidadão, que é direito de um Brasil melhor, mais qualificado, formado, formatado, pelo maior poder que um homem pode ter, que é a educação. Continua a franqueada. Senhor presidente, demais vereadores. Oi, vai falar direito. Eu não vi, não, me perdoe. Senhores vereadores, quem nos assiste pela TV da Câmara, público presente, saudar hoje a plateia toda em nome dos alunos e dizer que é de uma responsabilidade muito grande que está tomando esses jovens, dona Rosa. Quero me somar com Vossa Excelência e dizer que não é fácil quando a gente ouve a palavra do Lucas, onde ele mostra a dificuldade para poder apresentar, né, os trabalhos que está sendo feito, a desenvoltura para tentar comover e chamar mais os colegas, que não é todo o colégio que está se somando, é uma grande parte de alunos, né, aqueles, a gente vê assim muitos intelectuais, e vê da necessidade da ajuda que precisa. Não deixar, eu queria dar um conselho assim, não deixar, né, que sigla nenhuma partidária se infiltre entre vocês, porque é um ato muito bonito que vocês estão fazendo, uma luta que prevê, né, já há 20 anos que vem aí com esse projeto, a mudança. Então, não deixe que isso adoeça o projeto de vocês, um projeto muito bonito, Lucas, né, que não deixe ninguém pegar carona com vocês, porque essa luta é uma luta dos alunos, é uma luta que precisa da instituições como toda a política, mas para que fale em uma só voz com relação à defesa da educação, não de partido. Então, é uma colocação importante para que amanhã não vejam, é por causa de partido tal e partido tal. Como a dona Rosa frisou ali, que isso já vem de vários mandatos, não é do atual. É uma conjuntura que estamos vivendo, um momento ímpar que estamos vivendo no nosso país,
né, no nosso Brasil, que merece sim a atenção de todas as autoridades que venham se somar com os alunos que já percebem de cedo, né, essas mazelas, como passou o Lucas muito bem. Então, né, quero dizer, a gente é pego de surpresa com esse projeto, né, que a gente ainda não tem assim, não se debruçamos a fundo para ver ainda o tamanho, né, do acontecimento que é essa matéria. Eu particularmente quero dizer a vocês que eu não sei se todos os alunos têm ainda a par de todos os itens, porque fala de vários e vários itens, mas a luta que está os alunos é com relação à educação, que é justa, a gente lutar, como ele disse, isso não é gasto, é um investimento que é feito na educação. Tenho filhos jovens e quero que eles tenham um ensino de qualidade, e vocês estão fazendo isso por mais pessoas como a gente. Então, parabéns, né, e quero me somar também a vocês. Muito obrigado. Continua a franqueada. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, meus amigos que nos assistem através da TV da Câmara, meu compadre César, vereador Odilon e João Pinto. Alunos do Colégio Milton Dortas, que eu saúdo todos na pessoa do Lucas. Não é Lucas o seu nome? Sim. Realmente é preocupante a situação em que se encontra o colégio onde vocês estudam. Mas, aqui, os oradores que me antecederam, eles disseram que não é política. Não é política. A gente está fazendo a parte como representante de vocês. Mas que a gente precisa do poder público, precisa sim. E eu, na qualidade de representante do povo de Simão Dias, dos jovens de Simão Dias, dos alunos do Colégio Milton Dortas, vou conversar, sim, com o vice-governador, filho de Simão Dias, amigo de todos nós, para que essa reforma do Colégio Milton Dortas, para que esses ventiladores, para que esses bebedouros funcionem a contento. A gente precisa, sim, do poder público, é uma somação. Vocês estão fazendo a parte de vocês e nós, vereadores, vamos fazer a nossa parte. Tenho certeza que não só eu, como os demais vereadores, demais colegas, vamos conversar com o Belivaldo Chagas, porque ele é um político preocupado com os problemas de Simão Dias. Quem é que não sabe que aquele Milton Dortas, há uns anos atrás, quando então Belivaldo foi o secretário da Educação, que reformou o colégio todo, ampliou a banda de música, que na época foi um pedido do vereador Cristiano, ele está aqui de prova. Então, funciona assim. Eu vou falar com o Belivaldo, tenho certeza que ele vai olhar com bons olhos e vai resolver o problema de vocês. Vocês merecem, todo aluno merece ter um colégio. Para que se tenha uma educação perfeita, tem que ter um colégio que funcione perfeito. Mas eu tenho certeza, a partir de janeiro, que nós já estamos no finalzinho de dezembro, a partir de janeiro, eu já vou entrar com um projeto aqui nesta casa, um requerimento, ou melhor dizendo, pedindo a Belivaldo Chagas, e tenho certeza que ele vai olhar com bons olhos e vai fazer uma reforma do jeito que vocês merecem. O meu carinho, o meu abraço, e pode contar comigo, estou aqui à disposição de vocês. Um abraço para vocês, parabéns, Lucas, você se saiu muito bem aí na tribuna. Com certeza vai ser um futuro vereador. Meus parabéns e conte comigo, obrigado. Continua a franqueada. Senhor presidente, boa noite aos vereadores Odilon, João Pinto, aos presentes e a todos que estão na plateia. O abraço em todos vocês do movimento. Lucas, eu quero dizer que sua fala, de fato, foi bastante esclarecedora e
anotei aqui algumas coisas que eu queria chamar a atenção. Além de parabenizar a todos, eu já fiz isso aqui na semana passada, você não estava, né? Mas eu já fiz isso aqui e faço hoje de novo para dizer que, de fato, é uma atitude das que nós precisamos reconhecer e considerar. Eu estive lá no Milton Dortas, acho que foi sábado à tarde, eu estive no Milton Dortas, visitei, vi por pouco tempo, mas vi o que estava acontecendo naquele momento. E eu gostaria de dizer a vocês o seguinte, que primeiro isso tem que ser, esse movimento tem que ser considerado de extrema importância, porque apesar de ser principalmente, talvez, pelo Milton Dortas, mas vocês também estão preocupados e trazendo para Simão Dias a preocupação com outras questões do cenário nacional, outras questões políticas, né? Vocês estão querendo que o Milton Dortas melhore, que tenha aula, que a estrutura física esteja adequada, mas vocês também estão tratando de temas que toda a sociedade brasileira está tratando. E nisso reside um ponto extremamente importante. E que vocês continuem, porque as transformações sociais decorrem das lutas, isso é histórico. Eu não estou dizendo porque quero dizer, nem porque é uma novidade, isso é histórico. O que foi trazido de positivo para a sociedade, as conquistas, foram por causa de lutas históricas. Voltando aqui para o Milton Dortas, particularmente para a escola, eu queria dizer que é uma pena, eu lamento, que não haja a adesão em massa de todos os estudantes. Muitos não estão, não é porque não aderiram, é porque talvez não possam, porque moram em povoados ou outras questões. Mas isso tem que ser um motivo a mais para vocês lutarem, para vocês permanecerem na luta, inclusive sensibilizando para a importância desse momento e desta ação. Dizer que vocês têm que pensar por que o Milton Dortas está, vamos dizer, depedrado, por que está deteriorado a estrutura física. Vocês, além de cobrar, precisam analisar, porque muitas vezes o próprio aluno é quem vai lá e destrói o bem público. Isso não é uma mentira e eu não tenho problema em dizer. Então, esse movimento tem que pensar nisso também. Como vocês vão conscientizar os alunos de que aquele bem é dele? Porque não tem muito tempo que o Milton Dortas foi reformado. Então, pensem nisso também. Trabalhem isso também no movimento de vocês. Trabalhem a presença dos pais e a adesão dos professores e dos outros alunos, porque isso vai servir para fortalecer. Quero dizer que, além dessa questão, eu só tenho a dizer que me somo aos demais vereadores para o que for preciso, para fazermos as reivindicações necessárias e dizer a vocês que também fico à disposição nesse momento em que vocês ainda estão nessa luta e que qualquer coisa estamos às ordens, como já disse lá quando estive presencialmente, e quero deixar essas reflexões para ajudar. Muito obrigado. Continua franqueado. Senhor presidente, senhores vereadores, povo aqui presente. Eu aqui assistindo o Lucas lendo essas folhas todas e fiquei atarrecido com o que dizia. Porque se tiver 3 ou 4 anos que essa escola Milton Dortas, não só a escola Milton Dortas, como as outras escolas, todas do município de Simão Dias, foram reformadas. E agora, nesta noite, me chega esse problema aqui, que falta isso, falta aquilo, o banheiro está deteriorado, não sei o que é que mais tem, não sei o que é que mais tem. Eu quero dizer, Luca, a você e aos alunos do Milton Dortas que lhe acompanham nesta noite. E vai o recado também para os diretores do Milton Dortas, que a escola foram reformada, que eu estive lá presente e vi a escola toda reformada. E dentro de 3 anos já me chega esse problema todo aqui na Câmara que essa escola está passando. Eu não sei o que é que há. Eu também não vou dizer aqui que não tem algum aluno lá que deteriore as coisas.
que eu acredito que em todas as escolas tem. Nós vamos fazer o que nessa casa? Isso se der para nós fazer a nossa equipe daqui para 1º de janeiro. Mas acredito que não vai dar, mas vai ficar para os amigos que entrarem a partir de 1º de janeiro, verem essa situação do mito d'horta e tomar a par para que essa escola tenha mais uma reforma. Porque eu fiquei com a pulga atrás da orelha, porque todas as escolas do município de Simão Dias foram reformadas. E o povo de Simão Dias, tanto da sede como do município. E essa escola me parecia assim, tão deteriorada assim, nesse momento, dentro de 3 ou 4 anos, me parece 3 anos e meio, quando o vice-governador Belivaldo Chagas era secretário da Educação. E eu vejo os colégios aí, não sei como, mas tem participação dos alunos para fazer o que não deve fazer naquela escola. Acredito que tenha, como tem também nas outras escolas do estado e do município. Por exemplo, a escola do Cavalho Neto ali também está deteriorada, que a gente já foi lá e já participamos e já vimos também, e não é culpa do gestor municipal não, é culpa dos alunos também, que não contribuem para que aquele prédio seja mais conservado diante deles. E eu acredito também como a escola do Milton d'Horta. Muito obrigado. Continua a franqueada. Não havendo quem for querer mais falar, só quero fazer um pequeno comentário, Lucas. Porque, como você falou, a questão dos banheiros, não tem funcionário no colégio não, para limpar os banheiros? Pouquíssimos. Então, é a questão de gestão também, né, da escola, porque a água e limpar os banheiros são coisas tão básicas, né? E dizer que, como os colegas falaram, foram reformados recentemente e já está sendo estourado, mas não pode ficar dessa maneira. Com uma escola com 1.400 alunos, né? Não pode de maneira alguma fazer. A vereadora Iraildo já se prontificou de procurar o vice-governador para ver se vamos ter êxito nisso, né? Se não tiver, vamos cobrar e dizer a você e aos seus colegas que essa casa está de portas abertas, assim que vocês precisar da gente. Eu, graças a Deus, consegui me reeleger. Em janeiro estarei aqui, vereador de novo. Estou à disposição de vocês. Assim que precisar a gente fazer uma comissão, alguma coisa para ajudar, estamos à disposição. E deixarei 3 minutos para você fazer as considerações finais. Respondendo a fala do vereador, o vice-presidente, sobre a reforma do colégio há 4 anos atrás, eu posso dizer, por eu ser um aluno, que a reforma foi de fachada. Mudou a frente do colégio e tudo mais, mas na parte mais importante, que é a rede elétrica, continua a mesma coisa. Sim, maquiado. A rede elétrica do colégio ela é muito antiga. Tanto que para a instalação de novos ventiladores e novos equipamentos é danificado por causa da rede elétrica. Tanto que os apagões acontecem devido à rede elétrica que é antiga. Então, a reforma mesmo que deveria acontecer é a reforma bruta. A reforma do que de verdade está o problema da questão. A rede elétrica do colégio. E, principalmente, também a acessibilidade do colégio. Foi feita aquelas rampas, mas só que para ir ao refeitório não existe rampas. Para ir aos outros pontos do colégio não existe. Então, essas são as das minhas considerações finais. Passo para o grande expediente. Solicito de orador inscrito. Primeiro orador, vereador Jorge de Lourival. Com a palavra, o vereador Jorge Eval.
Senhor presidente, mais uma vez, veio a noite de hoje. Antes disso, eu quero ressaltar aqui a presença dos novos colegas, né, o João Pinto, o Odilon e demais que estejam aí que eu não estou vendo. Dizer que a vinda dos alunos a esta casa já houve frutos, né? Vai haver uma matéria da vereadora Iraildes, né, para que uma indicação ao governo do estado para que haja uma reforma, né, que merece os alunos do colégio, que já é um avanço, e se não fosse essa luta de vocês, não havia né, essa matéria voltada ao Milton Dortas através de vocês. Então já é fruto, vocês já estão colhendo frutos que já plantaram há poucos dias. E também isso aqui é do interesse também de vocês, que tem muitos jovens, colegas e amigos e parentes, que é com relação ao selo Unicef. O selo Unicef, no Brasil, eles foram cadastrados as suas cidades para receber o selo Unicef, 1.134 cidades, mas só 308 foram aprovadas para receber a certificação do selo Unicef. Em Sergipe, várias foram cadastradas, mas só 8 em Sergipe que foram aprovadas para receber o selo Unicef. Né? Esse selo Unicef ele é voltado à criança e ao adolescente que vem, né, invadindo as famílias nessa droga, né, e várias ações que envolvem a criança e o adolescente. Dia 14 deste mês, em curso, o município de Simão Dias vai receber em Aracaju, às 9 horas da manhã, a certificação do selo Unicef. E isso foi um projeto, né, de ousadia muito grande e era para se esperar de qualquer gestor, do prefeito Marival, porque ele buscou o selo assinando um documento de compromisso junto à Unicef, de compromisso do que havesse durante esse período era para ser realizado com relação à criança e adolescente. Então, todos os setores, eu falo aqui também em torno das ações setoriais do município, porque todas elas foram voltadas a essas ações, principalmente a educação, saúde e a inclusão social. A pessoa que está como articuladora nesse projeto é Iraci Gama. Uma das pessoas colaboradores muito forte foi o Juliano no Esporte Lazer, na secretaria, que perdeu várias e várias noites, né, a Jaqueline na saúde, né, enfim, todos os setores, mas essas pessoas se destacaram mais por dar tudo de si, né, para estar em reuniões e várias ações voltadas à criança e adolescente. Foi enviado a esta casa um projeto, né, nesta casa, que foi como a implantação do NUCA, né, que é o Núcleo de Apoio à Criança e Adolescente, como também o plano da primeira infância. Aí veio o CONPOD, que é o Conselho de Drogas, né, a Semana do Bebê, a campanha Unicef para uma infância sem racismo. Veio também as realizações dos fóruns com a participação da sociedade civil, como também a campanha de teste de HIV e sífilis para todas as gestantes, né, compactuada desde 2013 a 2016. Né? A mobilização nas escolas sobre direitos sexuais e reprodutivos e a carteira do adolescente. São vários os fatores que levaram o município de Simão Dias, né, a receber, né, esse título, né, essa certificação ao nosso município. Então, o prefeito de Simão Dias, quero parabenizar o prefeito
dizer que todos nós simondienses estamos de parabéns por receber essa certificação, porque a partir dessa certificação pode vir mais projetos e recursos voltados à criança e adolescente, para que tire os jovens da droga, crianças que são abusadas, e dizer também que nada disso também ia à frente se não fosse com a parceria, né, do Condica, porque também há muitas pessoas que são cadastradas também, né, crianças e adolescentes, no Condica, onde essa parceria também envolveu todos os jovens que já eram assistidas também pelo Condica. Então foi um projeto muito bonito, e Simão Dias que vem ganhar com isso, os jovens, né, de nossa cidade, e todos nós estamos de parabéns por receber, né, que é um título, né, essa certificação é nacional, né, e Simão Dias foi agraciado, aonde há poucos dias, com fé em Deus, nós vamos começar a receber frutos através desses projetos. Então, eu gostaria de ser breve, né, porque a sessão hoje é longa, né, e mais uma vez parabenizar a todos vocês pela luta, porque é árdua, e toda luta não há conquista se não for com luta. Então, parabéns a todos vocês, né, e parabéns a todos os simondienses por receber, que vai receber no dia 14, às 9 horas, essa certificação, que é o selo Unicef do nosso município aprovado. Então, muito obrigado a todos. Solicito saída da orador inscrito. Vereador Fábio Rabelo. Novamente, boa noite a todos. Já fiz minha saudação quando falei ali, participei, e desejo ser breve aqui. Minha participação de hoje é porque nós estamos presenciando, e eu não digo que não é justo que se façam várias cobranças acerca daquilo que nós, na sociedade, nós precisamos. Nós, cidadãos, temos o direito de ter. Então, quando o povo cobra, quando as pessoas cobram, elas estão no seu direito e deve cobrar sempre, porque o poder público está aí para realizar, para fazer, para arcar com a sua responsabilidade, seja em que área, em que aspecto for. E uma polêmica que tem se estendido no município de Simão Dias tem a ver com as estradas que ligam Simão Dias a Pinhão e que ligam também Simão Dias a Poço Verde, que de fato, sem nenhum exagero, estão péssimas. Não há o que dizer ao contrário disso, de que são estradas que estão em péssimo estado e que precisam ser recuperadas logo, logo. Então, na semana passada eu falei aqui que no dia 11 de novembro, o vice-governador Belivaldo Chagas, com o pessoal da Coidro, com o pessoal da Codize, né, eles estiveram aqui para poder falar sobre o Distrito Industrial. E nesse mesmo dia, lá no programa da Rádio Cidade AM, Belivaldo, falando sobre o planejamento para o Distrito Industrial, afirmou que no início de dezembro, a operação Tapa Buracos, né, começaria a ser realizada aqui no município de Simão Dias para atender a essas questões que nós todos estamos aguardando ansiosos que sejam resolvidas, que é tapar os buracos, amenizar a situação dessas duas rodovias. E hoje ele nos comunicou que, a partir de amanhã, já vão estar aqui a estrutura do DR para que comece a tapar os buracos dessa estrada de Simão Dias a Poço Verde, e quando terminar essa parte, aí será iniciada a operação Tapa Buracos de Simão Dias para Pinhão. Aí a primeira coisa que cabe dizer é que a gente sabe que essa não é uma ação definitiva, que logo que possível, porque eu também falei aqui na semana passada, que existe um projeto e um planejamento de reformar
de reconstruir as duas rodovias, então a gente sabe que logo que possível, logo que o recurso estiver disponível, que for possível trazer esses recursos para Sergipe através de algum mecanismo para começar a reconstruir as rodovias, isso será feito. Então, tapar os buracos é uma medida paliativa que tinha que ser feita. Não é uma novidade que haja a necessidade de recuperar de uma forma urgente essas rodovias. Não é uma novidade. Então, eu me vejo hoje aqui com a necessidade de colocar para o povo de Simão Dias que, desde o dia 11 de novembro, que Belivaldo havia anunciado que no início de dezembro, nós estamos no início de dezembro, essa rodovia começaria a ser recuperada. Por que eu também digo que é uma necessidade? Porque é nosso dever dar satisfação, né? Prestar essa informação àquilo que é interesse das pessoas, e as pessoas têm reclamado bastante. As pessoas têm reclamado muito das rodovias. Assim como, de novo, eu vou fazer questão de tocar nesse tema, porque hoje nós ouvimos de novo a rádio, inclusive, me dá uma resposta sobre minha fala aqui. Então, assim como a rádio tem feito. Aí eu quero fazer questão de dizer que a operação tapa-buraco não vai ser feita, não é porque o programa de meio-dia pediu, bradou, exigiu, não é não. Não é não porque a Tropical, uma rádio que o locutor disse hoje, que eu usei várias vezes, ele não citou meu nome, mas também não precisava. Eu usei várias vezes e usei mesmo com muito orgulho. Gostaria muito de usar de novo, mas agora não posso. E agora não posso por quê? Eu sou a prova viva de que não posso porque estou no agrupamento de Belivaldo Chagas. Agora não posso por isso. Acabo sendo uma prova viva, junto com Belivaldo e com quem mais não pode usar, de que a rádio, às vezes não, quase sempre, vai agir de acordo com sua posição e necessidade política. Eu sinto muito ter que dizer isso, porque eu já fui muitas vezes a Tropical, mas agora também não posso. Então estou no direito de também dizer isso. Né? O locutor disse que eu deveria não falar, porque já estive lá. Aí eu deixo o desafio dele me dizer, espero que no ar, por que eu não posso ir mais no programa? Por que Belivaldo não pode ir mais no programa? Por que eu só estou tendo a oportunidade de esclarecer, representando de alguma forma o governo do Estado, porque sou do PMDB e o governo é do PMDB, representando o Belivaldo? Por que eu não posso ir na rádio e dizer por que os buracos dessas rodovias ainda não foram tapados? Por que Belivaldo não pode mais ir à rádio? Então eu acho que às vezes o comportamento é quem acaba mesmo, às vezes não, sempre, o comportamento de uma pessoa, de um meio de comunicação, de um ser, de uma entidade ou de um representante público, é quem acaba definindo a visão que o povo, que as pessoas têm dele. Eu quero dizer que não cola, não é muito convincente que há 2, 3 meses atrás não se falasse nada de negativo na rádio Tropical FM do governo do Estado, nem de Belivaldo, e que hoje se fale tanto. Não cola, não é convincente, não é coerente. Porque fica claro que só acontece isso porque agora Belivaldo não é mais um aliado dos Valadares. Fica claro que eu não fui mais a Tropical porque eu estou aliado de Belivaldo Chagas, porque estamos nesse grupo que vai surgindo e que vai tomando corpo aqui no município de Simão Dias. Então eu uso o espaço que eu tenho, que é a tribuna da Câmara, para falar sobre isso, para dizer isso, para dizer que continuaremos a cobrar daqui ou de qualquer espaço que a gente tenha disponível, para dizer que assim como existe a reivindicação lá do programa Tropical Notícias, para que as rodovias sejam reformadas, e deve cobrar mesmo, não tiro a razão não, deve, também deveria haver a cobrança para que o posto do INSS fosse
concluído aqui no município de Simão Dias, porque o posto do INSS é do governo federal e agora nós temos o nosso deputado, o nosso senador, que são apoiadores, são parte do governo federal e pode resolver isso rapidamente. Por que só cobram as ações do governo do estado? Por que não cobra essa que já foi cobrada aqui por nós, enquanto Grupo Valadares? Nós já cobramos, não já cobramos, vereador Dedé do Pastinho, que o INSS fosse concluído. Então agora eu quero sugerir à rádio que cobre do governo do estado, que cobre da prefeitura e que cobre também que os seus aliados políticos, né, cobrem do governo federal a conclusão do prédio do INSS, porque o povo também precisa disso. Eu quero dizer que com isso eu não estou falando mal de ninguém. Estou falando de um ponto e de um aspecto político, porque nós queremos demarcar aqui que nós vamos falar, que nós temos discurso e que nós também podemos nos defender. A rodovia não foi reformada porque não querem. A rodovia não foi ainda recuperada porque não querem. Estamos todos dizendo sempre que o país passa por crise. Não é só Sergipe que está numa crise. O país inteiro. Tem estados como Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, que a situação é muito mais delicada do que a situação de Sergipe. Então, Sergipe não pode ser tido como se estivesse no mar de rosas, porque não está. E aí, eu quero dizer com isso que, quando um programa de rádio decide atacar somente uma instituição como é o governo do estado, não é porque pensa apenas no bem da população. Tem outras coisas por trás. E, nesse caso, é o lado político, infelizmente. Vereador Jorge, boa parte. Eu fiz questão de pedir a parte, vereador Fábio, porque sofri muito com relação a um pensamento de locutor que não fala o que ele quer, e sim o que ele é obrigado a falar. E segundo, a gente não via antes cobrança com relação às ações do governo do estado do nosso município. Vê agora porque o Belivaldo não cede aos caprichos de certos partidos políticos. Aí, por causa disso, aí a gente vê hoje o rádio falar de Belivaldo. Esqueceu até um pouco o prefeito, que era só Marival, e agora resolveu o estado porque não teve com eles, incomoda e começa a bater, né? E parabenizar também esse ponto chave que você colocou, Vossa Excelência colocou, com relação ao posto do INSS. É uma vergonha, todos os outros em Sergipe foram concluídos, e na oportunidade que nós tivemos de ter senador, deputado federal, como eu vi ali Lagarto, o montante de ações e de dinheiro que entrou através do deputado federal, né, de Lagarto, é uma abundância sem tamanho, que eu não sei nem dizer o valor, de tantas ações que foram colocadas. E aí, né, o povo, Deus coloca, né, um filho de Simão Dias, senador, deputado federal, na oportunidade que tem de fazer por sua cidade, abandona. Porque está em um abandono, né, as questões do governo federal com relação a Simão Dias, nosso senador e deputado federal. Aí vão, cadê o seu? Já foram ditas, através do prefeito, várias e várias ações, mais de quase 8 milhões de reais do governo, do deputado federal que nós aprovamos, que foi André Moura. Aí tem várias e várias obras, eu não posso falar todas porque toma o seu tempo, só 3 minutos, né? Isso eu quero mostrar, Fábio, que a falta que está, né, de ações do nosso deputado federal, do nosso senador, e aí vem agora a rádio, que é ligada a seu irmão, só bater naqueles que é adversário, não fala a língua do povo. E quando ele começar a falar a língua do povo, o povo vai acompanhar e ouvir mais essa rádio, porque o povo já não está mais ouvindo como ouvia antigamente, que era com notícias voltadas ao nosso município, trazendo uma realidade que você não vê mais hoje. Então, parabéns e muito obrigado. Obrigado, vereador Jorge, pela participação. Eu quero concluir dizendo que ficam aqui esses pontos de reflexão dessa minha fala de hoje. Primeiro, o governo do estado, o vice-governador Belivaldo Chagas,
não são pautados pela Tropical FM ou pelo Tropical Notícias, não são. O governo tem planejamento, e o planejamento para a Operação Tapa Buraco já existia para essas rodovias, porque a situação realmente é delicada. As rodovias estão em condições péssimas. Então, se o governo tem conhecimento, planeja fazer. Só que as coisas numa gestão não são feitas em passe de mágica. Elas são feitas com programação. E quero dizer que não pautou, porque desde o dia 11 de novembro, que foi anunciado por Belivaldo na Rádio Cidade, que no início de dezembro começaria o tapa-buracos nessa rodovia. Quero deixar aqui dito que esta minha reação tem dois objetivos. Primeiro, dois ou mais que dois. Primeiro, mostrar que eu tenho posição política e que minha posição tem coerência, porque eu estou no PMDB desde 2011 e não estou aqui para dizer que o governo do PMDB é um governo perfeito. O governo do estado de Sergipe é um governo perfeito e que não deixa falhas e que tem feito tudo. Pelo contrário, estou aqui para admitir que o governo precisa agir constantemente para solucionar os problemas que são apresentados. Mas estou para dizer também que esse governo, ele está a par desses problemas, ele está preocupado com esses problemas. Quando se trata de Simão Dias, nós ainda temos a presença de Belivaldo, que tem conhecimento e que não esquece, mas ele não pode voltar ao governo somente para o município de Simão Dias. Ele não tem esse poder e nem seria justo e nem correto. Então ele precisa fazer dentro de uma programação e especificamente sobre as rodovias. Esse momento chegou. Vai começar o tapa-buracos e, posteriormente, outras ações para outras áreas virão. E, se conseguirem os recursos, as rodovias serão reformuladas. Amanhã, doutor Filizola estará na DESO, com o presidente da DESO, para resolver a questão da Água do Triunfo. E isso também é outro debate que vem sendo travado, outra questão que precisa ser resolvida, e não somente acerca do povoado Triunfo, mas no geral. Mas não sairá uma solução mágica, porque o problema da DESO é um problema complexo. É preciso que se amplie a adutora do Piauitinga, e também tem projeto para isso. Tem a possibilidade de fazer outra adutora a partir do Rio São Francisco, e também tem projeto, mas isso não é feito de um dia para o outro. Então, não vamos cobrar soluções com incoerência, porque as soluções precisam chegar, mas quem cobra tem o direito, o dever, é correto cobrar, é justo e é sadio, mas precisa ter coerência mesmo. E um outro ponto que eu queria colocar é que eu não estou aqui dizendo que o Tropical Notícias não deva continuar suas cobranças. Deve sim, quando as mensagens virem das pessoas, quando chegar lá mensagens coerentes, e que deve aí agora, já que aponta essa firmeza para as cobranças, que abram os espaços para que explicações sejam dadas. É isso que é justo e é isso que nós vamos cobrar aqui. Que nós possamos também explicar em nome do governo porque as coisas ainda não foram resolvidas, quando serão. É isso que nós queremos. Principalmente porque, vou repetir, até pouquíssimo tempo, a Tropical FM não atacava, não criticava o governo do Estado, não criticava Belivaldo. Então, se agora faz, deveria abrir espaço para a defesa, para que tudo fosse feito como é o discurso. Porque o discurso é um, mas a prática é outra. Muito obrigado. Solicito, senhora, orador inscrito. Com a palavra, o vereador Cristiano Viana. Senhor presidente e senhores vereadores, já dei meu boa noite. Quero aqui dar uma boa noite a meu amigo Marcos e meu amigo Paulo, lá da Mata do Peru, né? Não estava na hora que a gente estava falando. E quero aqui aproveitar eu acredito que só faltam umas 3 ou 4 sessões, né, para a gente encerrar esse ano legislativo nosso. Então, aproveito essas últimas sessões para ir me despedindo de vossas excelências, né?
A gente conviveu 4 anos aqui, sempre buscando melhorias para o povo de Simão Dias, não tenho dúvida disso. Vi atentamente o vereador Jorge, quando dizia dos programas, né, que a Prefeitura desenvolveu e dos selos que irá receber. Talvez eu acredito que foi um equívoco dele não ter dito que teve a parceria dessa Câmara, que todos os projetos que aqui chegou, nós, né, contribuímos para que essa administração de Simão Dias, do atual prefeito, pudesse desenvolver a cidade. Não atrapalhando, assim, o vereador eleito João Pinto, os projetos da Prefeitura. Aproveito Vossa Excelência aqui, né, futura Vossa Excelência, juntamente com o Odilon, o nosso vereador eleito também nas últimas eleições, e dizer que a partir de janeiro, talvez nós teremos nessa casa um momento ímpar no Brasil, que será diplomado o prefeito Marival Santana, e possivelmente já está nas redes sociais aí, né, que o candidato a presidente dessa casa será o companheiro o vereador Jorge de Lorival, que de minha parte eu acho muito merecido. Mas vamos ter um momento ímpar no município de Simão Dias, de ter um prefeito e um irmão presidente da Câmara. Então, eu acredito que não vai haver nenhum problema na cidade de Simão Dias mais, que irá acabar. Eu não estou aqui falando com rancor, eu não estou aqui falando com demagogia, nem tampouco com discurso de derrotado. Estou falando aqui como cidadão simondiense. Por que estou falando isso? Hoje nós vamos aprovar, com fé em Deus aqui, o orçamento de 2017, para 2017. E da forma que veio da Prefeitura, nós pretendemos, pelo menos de minha parte, isso irá acontecer, pretendemos votar da forma que veio. Aí retorna aquela fala que eu tive, de que nos anos passados nós pudemos, eu como líder da oposição, dar uma dinâmica maior para essa casa. Como uma dinâmica maior? Quando vinha um orçamento de 80% de remanejamento, nós sempre fazíamos, nosso agrupamento político, fazia uma emenda para que diminuísse e que o prefeito, assim que precisasse, vereador eleito Odilon, eles pedisse dotação orçamentária a essa Câmara até para envolver os vereadores, que ele conversasse com a administração o que estava fazendo, e assim ele fez. Várias vezes ele esteve aqui nessa casa, quando não veio, mandou assessores explicar o porquê estava pedindo a dotação, dando assim uma dinâmica a essa casa, né, dando o poder da contradição, do contraditório, para que não seja amém de uma Câmara, que eu tenho certeza de vocês, né, futuramente excelências dessa casa, vai ter o poder do contraditório. Não deixe isso acontecer, que isso é importante. Eu vejo aqui hoje uma sintonia muito bonita do vereador Jorge e do vereador Fábio. Quando o vereador Fábio fala, o vereador Jorge já parabéns. Quando o Jorge fala, o vereador Fábio parabéns. A política é isso. O vereador Fábio até ontem falava na Tropical, hoje não fala mais. É isso mesmo. Antigamente o Belivaldo era amigo dos Valadares, hoje não é. O governador do estado é do PMDB, o presidente é do PMDB, e aí nós estamos cobrando o INSS ao senador, que é do PSB, que é aliado. Então, a política é dinâmica, é isso mesmo. A gente não faz nenhuma crítica, vereador Fábio. Você não, desculpe. Vossa Excelência tem a sua convicção política, foi um vereador reeleito pelo povo de Simão Dias, e você, Vossa Excelência, melhor dizendo, é responsável pelas suas ações. Então, a gente não faz nenhum tipo de crítica, você pode falar o que você quiser. Não me sinto ofendido de forma nenhuma, porque às vezes a pessoa pode dizer, não, ele foi candidato e tal, e de forma nenhuma. Está tudo certo, o tempo vai passar, 4 anos vem aí. Eu só queria falar mais nessa questão do orçamento, que me machucou muito essa questão do orçamento, porque a gente fazia emendas e esse orçamento nunca deixamos de faltar R$1 para remanejar a Prefeitura de Simão Dias, para que as contas da Prefeitura faltasse dinheiro para remanejamento, que foi muito falo isso em campanha. E a gente vê hoje, vereador Jorge, a possibilidade
de passar esse orçamento com 80% de remanejamento, de 67 milhões com 80% para remanejar. Então, volto a dizer, vocês que estão aqui, né, os vereadores reeleitos, os vereadores eleitos, o povo aqui presente, que cobre, porque a partir de janeiro, né, não vai haver nenhum problema, até porque o prefeito elegeu 8 vereadores, a oposição 5. Não sei de que forma irá existir alguma conjunção política, isso aqui é dos vereadores que mais na frente decidem, não tenho nada a ver com isso. Vou simplesmente estar ali sentado, né, como alguns de vocês, porque também sou cidadão de Simondiense, sou eleitor dessa terra, então vou estar aqui também na qualidade de espectador, né, de estar vendo os trabalhos dessa casa. Mas assim, eu me preocupo muito, vereador Jorge, pode ter certeza, porque o poder de contraditório é importante para que não impunha as coisas para fazer e tenha que ser feito de uma forma que não possa voltar atrás. Então, aproveito, volto a dizer, 2 vereadores eleitos aqui dessa casa, né, tenho certeza do seu potencial, João Pinto, o vereador eleito Odilon também, representante lá do Curral dos Bois e daquela região lá do Campo Limpo, né, desejo muito boa sorte a vocês. E como já disse, a cada sessão vou procurar até chegar mais cedo para ir me despedindo. Dizer da importância que tive, né, aqui nessa casa, eu tenho certeza, como vereador. Meu colega vereador Jorge de Lorival, a gente conversava muito, né, várias vezes tivemos contradições políticas aqui, mas quando saía daquela porta a amizade prevalecia. Buscamos, eu e o vereador Jorge, o vereador Fábio, tem conhecimento disso e sabe que foi um dos nossos tutores na faculdade UNIT, buscamos sabedoria nos bancos da faculdade, para que possamos passar uma melhor segurança para o povo de Simão Dias. Buscando, assim, o curso de gestão pública, que é um curso muito ligado à administração pública. Então, graças a Deus, todos nós dois fomos formados nesse curso. É um curso muito importante, né, João Pinto, vereador eleito João Pinto, para a área política. João Pinto fez agora? Muito bem. Mas a gente terminou primeiro que ele, não sabia que ele tinha concluído, né? Ele reprovou, ficou lá. Então, tenho certeza que me envolvi em algumas polêmicas aqui, porque, infelizmente, ninguém passa 8 anos na Câmara de Vereadores para não sair com nenhuma polêmica. Polêmica, porém nenhuma mancha política. Graças a Deus, o que eu entrei em bens materiais, eu estou saindo hoje mais pobre, que diz a história, né? Então, eu não usei a política para enriquecer, nem para guardar dinheiro. Usei a política, sim, para ajudar as pessoas. E continuarei ajudando, mesmo sem mandato de vereador, pode ter certeza. Porque não faço política para enriquecer, né? Tive bons ensinamentos na vida política, vereador Zé Carlos. E, infelizmente, você mesmo é de um dos vereadores e candidatos a vereadores que não poderia ter perdido essa eleição. E você realmente trabalha pelo povo de Simão Dias. Infelizmente, a nossa política de assistencialismo é muito forte na nossa cidade. E o trabalho do vereador não se restringe apenas aqui na Câmara de Vereadores, né? Você é um vereador que realmente trabalha pelo povo e o povo vai sofrer. O povo já está sofrendo com a sua perca também. Eu não tenho dúvida disso. Mas a gente parabeniza os demais que se elegeram e deseja boa sorte, né, a essa casa, boa sorte ao povo de Simão Dias e meu muito obrigado a todos e boa noite. Cadê Ivanei? Saiu, foi? Menininho. Decreto Legislativo número 6 de 2016, de 5 de dezembro de 2016.
declara aprovadas as contas anuais da Prefeitura de Simão Dias, exercício 2009. Essas contas referentes ao primeiro ano de Denis Sudeda. Em discussão. Pode discutir. Senhor presidente, eu acabei esquecendo de falar sobre essas contas que eu sabia que estava na casa e ia ser aprovada hoje. Quero aqui poder também, mais uma vez, estar me despedindo e ter a oportunidade de votar em um prefeito nas contas de um prefeito que eu acreditei, um prefeito que eu votei, vereador Dedé, e sei da honestidade. Talvez no campo político, infelizmente, ele não obteve sucesso, Denis Sudeda. Mas o vereador Fábio, demais vereadores aqui que trabalhou com ele, sabe da honestidade de como ele tratava, né, vereador Caetano, Vossa Excelência, que foi presidente os 4 anos que ele foi prefeito. Então, a gente parabeniza o ex-prefeito Denis Sudeda, até porque veio as contas aprovadas pelo Tribunal de Contas. Nós só vamos aqui, né, fazer cumprir, referendar e cumprir, né, com que a Constituição determina que nós temos que votar. Então, está de parabéns o ex-prefeito Denis Sudeda, que tomara que sirva de exemplos para os prefeitos que passaram, para os prefeitos que vierem, né, para que as contas cheguem nessa casa aprovada da forma que foi. Parabéns, ex-prefeito. Continue a discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, eu vendo as contas do ex-prefeito Denis Sudeda chegar nessa casa, e eu fico feliz. Eu fico feliz porque eu fui presidente dessa casa, Denis Sudeda prefeito. Eu não vi aqui um projeto que foi mandado por Denis Sudeda para que colocasse os vereadores em dúvida, né? Ele sempre procurou mandar os projetos para essa casa, de interesse do povo, de interesse da sociedade de Simão Dias. E a gente fica feliz em ver essas contas deles chegar nessa casa e já vinha aprovada, recomendada pelo Tribunal de Contas. Então, eu fico muito feliz nessa noite de hoje. Sei que a votação é secreta, né, mas eu acho que pela minha manifestação de apoio, né, de gratidão até pelo trabalho que Denis Sudeda fez por Simão Dias, todo mundo já sabe. Muito obrigado. Continue a discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero parabenizar o ex-prefeito Denis Sudeda. Para mim, como vereadora, representante do povo nesta casa, foi um dos prefeitos mais honestos, mais direito que Simão Dias já teve. Que Denis Sudeda sirva de exemplo para vários e vários gestores que por aí virão. Já veio suas contas aprovadas, nós aqui só vamos dar o toque final e posso dizer, voto tranquila, porque conheço o Denis Sudeda e sei da responsabilidade e da honestidade que Denis Sudeda é. Denis Sudeda eu considero o prefeito mais direito que Simão Dias já teve. Continue a discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, eu não poderia também deixar de dizer, mesmo que sejam poucas e simples palavras, mas me manifestar a favor da aprovação nesta casa das contas anuais do prefeito Denis Sudeda. Eu que trabalhei com ele durante os 4 anos. Mas não por isso, mas principalmente para confirmar o que o vereador Iraildo, o vereador Cristiano disseram, acerca da honestidade, do zelo pela coisa pública, do compromisso que Denison teve enquanto gestor pelo município de Simão Dias. Eu testemunhei isso também. Eu vi em cada ação, em cada passo, principalmente no que se referia à Secretaria da Educação, o quanto Denison foi um gestor sério e honesto e compromissado com o povo de Simão Dias. O Tribunal de Contas aprovou suas contas referentes a 2009 e nós, nesse momento, vamos fazer o mesmo pela competência administrativa que teve o prefeito Denis Sudeda. Muito obrigado. Continua a discussão. Gostaria também de não deixar passar em branco, porque estive vereador quando nós tivemos Denis prefeito. Vi a organização de um prefeito
assim que iniciou a gestão do prefeito Marival, a transição de cargo, a organização dele, né, com muita competência, sem rancor, né, dona Rosa? Uma pessoa assim que eu não sei porque ele não deu sequência mais à vida política, mas a sua honestidade, com muita lisura, né, nos traz mais essa incumbência de votar as contas do prefeito, agora com mais ênfase, agora, e eu quero dizer da minha alegria de poder votar nas contas de um prefeito direito, honesto, que foi Denis Sudeda, né? Peço até meus colegas, se possível, né, que não tinha esse conhecimento ainda, que votem em nome dessas palavras nessas contas do prefeito Denis Sudeda, que ele fez o seu trabalho em prol do povo de Simão Dias. Muito obrigado. Continue a discussão. Eu tive o prazer de ser vereador aqui com o Denis Sudeda, por um mandato. Tive o prazer de ser vereador com o Denis Sudeda, Denis prefeito. E tive o prazer de que Denis trabalhar comigo. O prefeito Marival cedeu ele para essa casa. Ele está passando 2 anos com a gente aqui, trabalhando no almoxarifado dessa casa, dona Rosa, fazendo assim uma arrumação nas leis dessa casa. Já escaneou bons anos, que é muito papel. E na quarta-feira, dia 14, até convidei ele para ele fazer uma apresentação para os senhores vereadores. Irei convidar os vereadores eleitos para saber como está funcionando o nosso almoxarifado. Ele fez um trabalho, todo mundo sabe como o Denis é rigoroso nas coisas dele, cuidadoso, né? E ele fez naquela paciência dele. E dia 14, Jorge, eu espero que todos os vereadores venham para ver a importância que foi o prefeito ter cedido ele para essa casa. E espero que for o presidente que permaneça com ele aqui, porque são uma história de mais de 100 anos de Câmara, e esses projetos estão aí, precisa ser tudo formalizado, botado em um programa de internet, né, que a gente comprou, a Câmara comprou, para quando o cidadão simondiense quiser acessar uma lei dessa casa, ter rapidamente. Então, eu vou deixar para ele vir explicar ele mesmo o que ele fez. O prefeito que deixou em caixa 4.800.000 para outro prefeito, no dia de hoje, hein, Cristiano, não é fácil, né? Então, ele é merecedor que a gente aprove essas contas deles. E tem mais de 3 anos para vir. Espero que todos os vereadores estejam aqui, que venha da mesma forma que veio essa. E peço ao nosso primeiro secretário para fazer a chamada dos senhores vereadores para vir dar seu voto secreto. Conforme determinação regimental, os vereadores serão chamados, fazem o seu voto e depositam na urna. Iraildo de Oliveira Souza. Cristiano Viana Menezes. José Carlos Santos. Jorge Eval Silva Santana. José Wilson. José de Souza Silva Filho. Flávio de Matos Souza. Vereadora Rosa Cecília. Vereador José da Cruz Santana. O vereador Rogério. E eu votarei também. Quero convidar o vereador Cristiano e o vereador Modesto para fazer a contabilidade desses votos aqui, por favor.
Projeto aprovado por 11 votos a favor. Rui e Rael que estão de licença, né, por causa de saúde. Em segunda votação, projeto de lei número 25, de 6 de setembro de 2016. Estima a receita fixa, despesa do município de Simão Dias, Estado de Sergipe, para exercício financeiro de 2017 e dá outras providências. Em segunda discussão. Senhor presidente, hoje eu estou falando muito, mas é esse projeto, meu pessoal que está aqui, boa noite a todos novamente, que dentro do projeto está o pedido de 80% de remanejamento para 2017. Durante os 4 anos que vivenciamos aqui na Câmara, todos nós, eu já fiz, o vereador Caetano fez, acho que a vereadora Irailde fez, depois começamos a fazer emendas de bancada, e esse ano resolvemos, eu como líder da oposição, em conversa com os demais colegas, não fazê-lo. Até porque a gente faz, depois manda um projeto para cá e pede 100%, 200%. Né? Mas, como eu já disse, não foi para atrapalhar o mandato de ninguém, até porque nunca faltou. Simplesmente foi para dar uma dinâmica a esses vereadores aqui. Eu tenho certeza que foi feita a coisa certa, até porque presenciamos aqui reuniões com o prefeito, o vereador Zé Carlos lembra, aqui explicando por que queria, porque ia gastar em tal secretaria. Então, isso é importante. Isso é importantíssimo para o município, ter a interação, a integração também do prefeito com os vereadores e os secretários, para poder dar uma dinâmica, João Pinto, o vereador João Pinto eleito. Né? Bonito agora a Câmara de Vereadores, né? Não vai saber o que é que está gastando, ou tem que estar pedindo informação, né? E podendo sempre estar acompanhando as contas do município. Mas, né, a gente está aí para votar, né? Será um prazer, mais uma vez, até porque o prefeito foi testado, foi aprovado, né, tanto na sua administração como nas urnas, então a gente não quer aqui criar nenhum tipo de problema. Então, parabéns a todos os colegas. Continua a discussão. Eu não saí, vejo eu, né, falar um pouquinho, né? Senhor presidente, senhores vereadores, vereadores eleito Aldelon, Sua Excelência João Pinto, amigo professor João, representando o público, eu uso as palavras de Cristiano e dizer que essa Câmara foi produtiva sim, porque tudo que o prefeito mandou para aqui, menos um que tem a consciência que não votei, porque era meio embaraçado, e nós decidimos a não votar. E todos que o prefeito mandou para cá, o Jorge fez questão de frisar que teve o apoio dessa casa, inclusive também, né, o Zé Manejamento, que era de 30, de 15, mas acabava dando e terminava no que o prefeito queria. Isso deu autonomia à Câmara, foi bonito, teve, assim, algumas divergências, mas que chegava tudo, né, ao normal. Muitas vezes até discuti com meus colegas para atender o pedido do Jorge, uma vez que o Jorge queria 25, foi assim, Jorge? E foi acabado e terminamos dando 15, mas tudo para servir o povo, nós não fomos aqui injustos. Essa rivalidade política sempre vai ter, nesses debates, isso é normal, né, no âmbito político. Então eu quero aqui dizer que vou aprovar sim e desejar sucesso ao prefeito. Ele foi testado e aprovado, né? E a luta continua e não vamos desistir de Simão Dias. Continua em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, como dizia meus antecessores, nós fizemos um trabalho em parceria com o prefeito municipal. A gente, quando não ficou só um projeto que nós não aprovamos, porque não veio, no bojo do projeto não veio realmente o que ele pedia. Então, esse nós não aprovamos. Mas, graças a Deus, tudo a gente tem que agradecer a Deus, meus amigos. Está aí, graças a Deus. O povo quis,
O povo tem que ser respeitado, a opinião do povo, a vontade do povo. Está aí de novo o Marival. Graças a Deus, compadre Jorge, ele fez maioria nesta casa. E agora a rádio não vai existir mais. Porque quando faz maioria, tudo que vem de lá passa sem precisar. Nós, infelizmente, não vamos ter mais aquela voz ativa, não vamos ter mais aquela participação do prefeito aqui na casa, porque não vai precisar. Porque tudo agora vai passar, tudo vai ser resolvido. Então eu espero que na administração do prefeito Marival, está aí, está tudo nas mãos. Tudo, Jorge, presidência, prefeitura e governo também. Mas é isso, a gente tem que pensar para frente. E é ruim uma parceria do governo do Estado? É bom a parceria do governo do Estado com o prefeito municipal, só assim nossa cidade cresce, só assim nosso povo vai viver bem, não é, João Pinto? A gente tem que pensar por aí, essas picuinhas, essas coisas de política tem que acabar. A gente tem que saber que é representante do povo e está aqui para trabalhar e defender o direito do povo. E eu quero parabenizar o povo, porque o povo escolheu e está aí. Prefeito e Câmara de Vereadores. Está aí a parceria, vai dar tudo certo e pronto. Agora que o prefeito de vez em quando vinha visitar a gente, agora ele vem se ele quiser, mas ele vem, que ele é atencioso. Ele sempre vem, ele sempre vem. Ele é atencioso e está aí, Câmara e Prefeitura. E eu estou aqui para votar em favor, apesar do meu voto não ser muito importante, porque ele tem maioria, mas tudo que vier, que seja para benefício do povo, eu estou aqui à disposição. Você pode ter certeza disso. Muito obrigado. Continua a discussão. Senhor presidente, discutindo esse tema, eu só quero dizer que eu não me arrependi de nenhuma vez que votei a favor dos valores de remanejamento dentro da lei orçamentária. Fiz com responsabilidade, fiz sabendo o que estava fazendo e nunca vi a gestão ser prejudicada por conta de uma questão como essa. Assim também, como estou de acordo que agora nós votemos nos 80% conforme orientação do líder de oposição, vereador Cristiano. Não vejo problema nenhum, nem nos votos anteriores, muito menos nesse, porque eu vi nesta casa vereadores de responsabilidade e vi que tanto não atrapalhamos que o prefeito se reelegeu com mais de 60% dos votos. Então, essa casa não contribuiu em nada para que ele não fizesse uma boa gestão, porque se ele foi reeleito, é porque o povo considera que tenha sido uma boa gestão. Então, de consciência tranquila, votei, estou e voto nessa da forma que veio. Continua a discussão. O prefeito vai ter um orçamento de 68 milhões e 500 mil reais no projeto, e mais 80% de remanejamento. Como o Cristiano nos orientou, né, a votar, a Câmara no próximo ano vai ser uma Câmara um pouco apagada, porque não vai ter debate nessa questão orçamentária, mas se o líder se quer, também irei votar como uma liderança de Cristiano, mas se fosse por mim, eu não deixava não, cara, a gente discutir mais João Pinto aqui no próximo ano, mais o Odilon do Campo Limpo, que vai ficar muito solto, mas quem tem chefe tem que obedecer às suas ordens. Irei votar conforme o seu pedido. Coloque em votação, senhores vereadores que aprovam, conserve sentado. Aprovado por todos os vereadores. Em segunda votação e redação final. Não tendo mais nada tratado, declaro uma sessão encerrada e boa noite a todos.